E aí, pessoal? A gente sempre se agarrou à história para entender quem somos, né? É como se a gente olhasse para o passado para entender o nosso lugar no mundo. Mas e se eu te contar que a história também tem seus mistérios? Coisas que a ciência e a lógica não conseguem explicar? Desaparecimentos sinistros, objetos impossíveis, acontecimentos que não fazem o menor sentido. Parece que o tempo guarda segredos que nem a gente, nem a ciência, consegue desvendar. Cola comigo que a gente vai mergulhar de cabeça nesses mistérios, desbravando os cantos escuros da história e encarando o desconhecido. Nossa primeira parada é na ilha de Roanoke, um lugar que, por trás da beleza, esconde um mistério sinistro. Esta ilha, com suas paisagens deslumbrantes e natureza exuberante, foi o cenário de um dos maiores mistérios da história americana. Imagina só. Em 1587, um grupo de ingleses desembarca nessa ilha. Eles estavam cheios de esperança e determinação, prontos para construir uma nova vida em um novo mundo. Eram mais de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, com o sonho de começar uma nova vida. Eles trouxeram consigo suas famílias, suas posses e suas esperanças, prontos para enfrentar os desafios de um território desconhecido. Mas o sonho virou pesadelo. 3 anos depois, um navio de suprimentos chegou e... cadê a galera? O que deveria ser um reencontro feliz se transformou em um mistério angustiante. A ilha estava deserta. As casas estavam lá, intactas, mas não tinha uma alma viva. Era como se todos tivessem simplesmente desaparecido, deixando para trás todos os seus pertences. A única pista era uma palavra gravada num poste de madeira: Croatoan. Esta palavra enigmática deixou os investigadores perplexos e deu origem a inúmeras teorias. O que será que aconteceu? Ataque inimigo? Se perderam na mata? Foram abduzidos? As possibilidades são muitas e cada uma mais intrigante que a outra. Teorias não faltam. Tem gente que fala em seca, fome, até conflito com tribos indígenas. Cada teoria traz consigo uma nova camada de mistério e especulação. E tem quem jure de pé junto que foi coisa de outro mundo. Histórias de abduções alienígenas e fenômenos inexplicáveis continuam a alimentar a imaginação popular. O que aconteceu com a galera de Roanoke? Será que um dia a gente vai saber? A busca por respostas continua e talvez um dia a verdade venha à tona, revelando o destino final desses colonos desaparecidos. No meio do deserto peruano, desenhado no chão, tem um enigma que só pode ser visto do céu: as linhas de Nazca. São desenhos gigantescos, feitos há mais de 2000 anos, que deixam arqueólogos, historiadores e curiosos de cabelo em pé. Imagina só, linhas retas que se estendem por quilômetros, formando desenhos de animais, plantas e figuras geométricas. Mas como? Como eles fizeram isso sem poder voar? E para quê? Aí é que a porca torce o rabo. Uns dizem que era um calendário astronômico, outros que eram caminhos sagrados. E claro, não podia faltar quem acredita que eram sinais para ETs. Nas gavetas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tem um livro que ninguém consegue traduzir: o manuscrito de Voynich. Este manuscrito é um dos maiores mistérios da história da literatura. Ele foi descoberto em 1912 por Wilfrid Voynich, um comerciante de livros raros. E desde então tem intrigado estudiosos e criptógrafos do mundo inteiro. É um livro do século XV, escrito numa língua que ninguém decifra, cheio de plantas esquisitas e desenhos astronômicos que parecem coisa de outro mundo. As páginas estão repletas de ilustrações que desafiam a lógica e a compreensão, com diagramas que parecem mapas estelares e plantas que não existem em nenhum catálogo botânico conhecido. É como se fosse um livro de outro planeta. A escrita, que é completamente indecifrável, tem intrigado linguistas e criptógrafos por mais de um século.
Alguns acreditam que pode ser uma linguagem codificada, enquanto outros pensam que é uma língua inventada. As letras não se parecem com nada que a gente conhece, e a estrutura do texto não segue nenhum padrão linguístico conhecido. Isso levou alguns a especularem que o manuscrito poderia ser uma farsa elaborada, criada para enganar colecionadores de livros raros. As plantas parecem de filme de ficção científica, com formas e cores que desafiam a biologia. Alguns pesquisadores sugerem que as plantas podem ser representações simbólicas ou metafóricas, enquanto outros acreditam que podem ser espécies extintas ou desconhecidas. E tem uns caras fazendo coisas sem pé nem cabeça. As figuras humanas, muitas vezes desenhadas em poses estranhas ou realizando ações inexplicáveis, adicionam mais uma camada de mistério ao manuscrito. Ao longo dos anos, muita gente tentou decifrar o código. Criptógrafos, linguistas, historiadores e até amadores dedicaram incontáveis horas tentando entender o que está escrito nas páginas do manuscrito. Uns acham que é um manual de alquimia, cheio de fórmulas e receitas secretas para transformar metais em ouro ou criar elixires de vida eterna. Essa teoria é apoiada pelas numerosas ilustrações de plantas e diagramas que lembram tratados alquímicos da época. Outros, que é uma língua extinta. Alguns estudiosos sugerem que o manuscrito pode estar escrito em uma língua perdida, que desapareceu sem deixar vestígios. E o mais incrível, nem com a ajuda da inteligência artificial a gente conseguiu desvendar esse mistério. Mesmo com os avanços tecnológicos e o uso de algoritmos sofisticados, o manuscrito de Voynich continua sendo um enigma indecifrável, desafiando nossa compreensão e alimentando nossa imaginação. No meio dos Alpes da Baviera, tem um castelo de conto de fadas, o Neuschwanstein. Ele foi construído pelo rei Ludwig II, um cara cheio de mistérios. Conhecido como Rei Cisne ou Rei Louco, ele era um cara introvertido, apaixonado por arte e que gastava mais que o Neymar. Mas a história dele não é um conto de fadas. Em junho de 1886, ele foi encontrado morto num lago, junto com seu médico. E o mais estranho, ele sabia nadar muito bem. O médico, que deveria ter salvado o rei, também morreu e tinha marcas de luta pelo corpo. O que rolou? Suicídio? Assassinato? Teoria da conspiração? Ninguém sabe. A Arca da Aliança, aquela que guardava as tábuas da lei, é um objeto sagrado. Este artefato, envolto em mistério e reverência, tem fascinado historiadores, arqueólogos e teólogos por séculos, que sumiu do mapa. Segundo a história, ela estava no Templo de Salomão, em Jerusalém, até a invasão dos babilônios, em 587 a.C. Durante essa invasão, muitos tesouros foram saqueados e o templo foi destruído. Depois disso, a arca sumiu. Não há registros claros sobre o que aconteceu com ela após esse evento catastrófico. Tem gente que acredita que ela foi destruída, outros que foi escondida. A teoria mais legal? Existem várias teorias fascinantes sobre o destino da arca. Dizem que ela foi parar na Etiópia, na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Esta teoria é particularmente intrigante porque a igreja é considerada um local sagrado e de grande importância histórica. Dizem que só um monge pode ver a arca. Este monge é escolhido para dedicar sua vida inteira a protegê-la, vivendo em isolamento e devoção. E que ele dedica a vida inteira a protegê-la. A vida deste monge é envolta em mistério, assim como a própria arca. Será que a arca existe mesmo? A existência da arca continua a ser um dos maiores mistérios da história. E se ela estiver escondida em algum lugar do mundo, esperando para ser encontrada? A busca pela Arca da Aliança continua a inspirar exploradores e aventureiros ao redor do globo. E assim termina nossa viagem pelos mistérios da história. Vimos de tudo: gente que sumiu,
códigos impossíveis e objetos sagrados que parecem ter evaporado. E o mais legal é que esses são só alguns exemplos. O passado é cheio de mistérios que desafiam a lógica e a razão, e a verdade pode ser mais maluca do que qualquer ficção. E aí, qual desses mistérios te deixou mais bugado? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura pelo mundo dos mistérios. Valeu!